Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, Retorno à vida corporal. União da alma e do corpo. Aborto. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. No momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo se liga a ele por um laço fluídico e vai aumentando essa ligação cada vez mais, até o instante do nascimento da criança. O grito que sai da criança anuncia que ela se encontra entre os vivos e servidores de Deus. 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar ao corpo designado? A união é definitiva no sentido de que nenhum outro espírito poderá substituir o que está designado para aquele corpo, mas, como os laços que o unem são muito frágeis, fáceis de se romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito, se este recuar diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. 346. O que acontece ao espírito se o corpo que escolhe morre antes de nascer? Ele escolhe um outro. 346A. Qual é a razão dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. 347. Que utilidade pode ter para um espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias após seu nascimento? O ser não tem a consciência inteiramente desenvolvida de sua existência, e o importante da morte é para ele quase nula. É muitas vezes, como já dissemos, uma prova para os pais. 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem probabilidade de vida? Algumas vezes sabe, mas se o escolher por esse motivo, é porque recua diante da prova. 349. Quando uma encarnação falha para o espírito, causa qualquer, é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre é imediatamente. É preciso ao espírito tempo de escolher de novo, a menos que uma reencarnação imediata seja uma determinação anterior. 350. O espírito, uma vez unido ao corpo de uma criança, quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? Quereis dizer se, como homem, lastima a vida que tem? Se gostaria de outra? Sim. Lamenta-se da escolha que fez? Não. Ele não sabe que escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada e considerá-la acima de suas forças. São esses os casos dos que recorrem ao suicídio. 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? Mais ou menos, de acordo com a época.
visto que ainda não está encarnado, e sim vinculado. Desde o instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação, anunciando-lhe que é chegado o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual não terá mais consciência como pessoa logo que entrar na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória ao retornar ao seu estado de espírito. 352. No momento do nascimento, o espírito recupera imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não, ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência. É preciso que aprenda a se servir de seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que sai do sono e se encontra numa posição diferente daquela que tinha na véspera. 353. Como a união do espírito e do corpo só está completa e definitivamente consumada após o nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? O espírito que deve animá-lo existe de alguma forma fora dele. Não possui, propriamente falando, uma alma, já que a encarnação está apenas em via de se operar. Mas o feto está ligado à alma que deve possuir. 354. Como explicar a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive, então, a vida animal. O homem tem em si a vida animal e a vida vegetal, que se completam no nascimento com a vida espiritual. 355. Há, como indica a ciência, crianças que, desde o ventre materno, não têm possibilidade de viver? Qual o objetivo disso? Isso acontece frequentemente. A providência o permite como prova para seus pais ou para o espírito que está para reencarnar. 356. Existem crianças que, nascendo mortas, não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim, há as que nunca tiveram um espírito destinado para o corpo. Nada devia realizar-se por elas. É, então, somente pelos pais que essa criança veio. 356A. Um ser dessa natureza pode chegar a nascer? Sim, algumas vezes, porém não vinga, não vive. 356B. Toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela? O que seria sem o espírito? Não seria um ser humano. 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? É uma existência nula que terá de recomeçar. 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo devia ser o instrumento. 359. No caso em que a vida da mãe esteja em perigo pelo nascimento do filho, existe crime ao sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. 360.
É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tenha vivido? Em tudo isso deveis ver a vontade de Deus, a sua obra. Não trateis, portanto, levemente as coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, que são incompletas algumas vezes pela vontade do Criador? Isso pertence a seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Faculdades morais e intelectuais do homem. 361. De onde vêm para o homem suas qualidades morais, boas ou más? São do Espírito encarnado nele. Quanto mais o Espírito for puro, mais o homem é levado ao bem. 361A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o homem vicioso a de um mau? Sim, mas devemos dizer que é um espírito imperfeito, senão poderia se acreditar na existência de espíritos sempre maus, a quem chamais de demônios. 362. Qual é o caráter dos indivíduos nos quais encarnam os espíritos travessos e levianos? São criaturas imprudentes, maliciosas e algumas vezes seres maldosos. 363. Os espíritos possuem paixões que não pertencem à humanidade? Não, se as tivesse, as teriam comunicado aos homens. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e da inteligência? Certamente é o mesmo, e isso em razão do grau que alcançou na escala evolutiva. O homem não tem em si dois espíritos. 365. Porque alguns homens muito inteligentes que evidenciam estar neles encarnados espíritos superiores são ao mesmo tempo cheios de vícios? É que os espíritos encarnados neles não são puros o suficiente, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente e insensível, mas o progresso não se cumpre simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período das suas muitas existências, pode avançar em ciência, num outro em moralidade. 366. O que pensar da opinião de que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de diferentes espíritos encarnados nele e tendo cada um uma aptidão especial? Ao refletir sobre essa opinião, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões para poder progredir. Lhe é necessária uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e não teria individualidade, uma vez que, em sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapados de uma gaiola. O homem lamenta-se frequentemente de não compreender certas coisas, e é curioso ver como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. Ainda que toma o efeito pela causa, é fazer em relação ao homem o que os pagãos faziam com relação a Deus. Eles acreditavam em tantos deuses quantos são os fenômenos no universo, mas mesmo entre eles havia pessoas sensatas que já viam nesses fenômenos apenas efeitos que tinham uma única causa: Deus.